Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Oi, Marcinha. Oi, Ivan. Deixa eu tentar fixar aqui. Valéria e Tiara. Deixa eu tentar fixar aqui o tema, tá? Oi, Paula. Pedro já entrou aqui. Deixa eu fixar aqui o tema. Só um minutinho, tá, pessoal? Marcinha, amiga. Deixa eu só ver como é que faz aqui pra fixar, tá, gente? Bom, eu não sei como fixar mesmo, não. Mas vamos lá. Vou chamar aqui Pedro. Vamos lá, vamos lá. Vou chamar aqui Pedro. O Pedro já chegou. Vivi! Maninha, tudo bom, maninha? Olá, Ó, querida Mariana. olá, Pedro E aí, Augusto! tudo tranquilo? Tudo tranquilo, com a graça de Deus. E você, Coisa tá boa. tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, tudo de boa. E Tudo? aí, como vai a quarentena e Vamos. as crianças? Pois é. A quarentena não mudou nada, né? Nossa vida a gente já vivia da mesma maneira que a gente está vivendo hoje. Então não tem muita diferença não. Só realmente que a gente não está recebendo ninguém em casa e tal, esses cuidados, né? Que a gente está tendo. Mas de resto está tudo tranquilo, vida normal, né? Vida que segue. Tem que ser, vida que segue, né? Todo mundo cumprindo seus deveres da maneira que tem que ser. Pedro, vamos lá, vamos falar um Fique à pouquinho a vontade. respeito dessa quarentena. Tem muita gente aqui querendo saber, né? Tem muita gente nova aqui no perfil que tá chegando porque tá querendo saber um pouco mais a respeito da educação e tal, se informar. Então eu vou me apresentar, depois você se apresenta e a gente já começa, tá certo? Fique à vontade. Todo mundo está escutando bem, está ouvindo bem, a imagem está boa. Vocês vão dizendo aí nos comentários que aí a gente vai resolvendo. Meu nome é Mariana, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos e nós fazemos a educação domiciliar, né? E estamos aqui buscando realmente levar um pouco para as pessoas a noção, né, básica de educar seus filhos, de que a família realmente precisa se empenhar cada vez mais nessa missão, né? Basicamente isso. Vai lá, Pedro. Bem, a maioria das pessoas, de certa forma, já estão por aqui, né, no perfil, mas sou professor do Instituto Borborema e há 10 anos me dedico a estudar coisas relacionadas à espiritualidade e educação, basicamente, né? Fica à vontade, Mariana. Você que manda. Bom, vamos lá, né? A nossa conversa, né? Pedro, essa quarentena fez todo mundo ficar reflexivo, né? Tenho certeza que todo mundo aqui parou para pensar um pouquinho a respeito da sua vida, até porque já existiu, ou ainda existe, não sei, o medo da morte, né? Assim, eminente, com tudo que a gente está vivendo, com tudo que a gente está passando realmente. Então, a gente percebe que as pessoas estão fazendo mais agora uma reflexão a respeito das suas vidas, dos seus casamentos, né, dos seus filhos. A vida era tão corrida antes que muitas pessoas não tinham tempo, né, para voltar o seu olhar realmente para dentro de casa. E essa quarentena fez com que todo mundo agora, obrigatoriamente, né, voltasse esse olhar para si e para realmente tentar se enxergar dentro desse caos, né, que foi criado. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da quarentena,
de tudo isso que a gente está passando e também que já adentrasse também um pouco mais na educação. Certo, então Né? vamos lá. Que é a preocupação de todo mundo. Tá? Você falou algumas coisas aí muito interessantes, né? Que está afetando os casamentos, inclusive está acabando o casamento. Porque a pessoa descobriu que ela tem que conviver com o outro 24 horas. Olha que coisa inusitada, Mariana. Um casal convivendo 24 horas, né? Exatamente. Isso terminou destruindo alguns casamentos, inclusive de famosos, essa coisa toda. Mas, dois pontos aí que você falou, né? A questão da quarentena e a família. Veja, existe um ensaio de Gustavo Corsão chamado A Casa e a Rua. Está no livro Claro e Escuro, ensaio sobre matrimônio, sexo, casamento e assuntos correlatos. E ele diz uma coisa interessante, ele diz, antes a rua era o espaço que você utilizava, assim, acessório à casa. Agora a casa é o espaço acessório à rua. Por que é que a quarentena está enlouquecendo muitas pessoas? Porque a rua é a anestesia da casa destruída. Então, a casa é caótica, a casa é frustrante, a casa é um peso, a casa é uma cruz, mas na rua você tem suas delícias, na rua você tem um trabalho onde você se sente útil, na rua você tem os amigos que não estão presentes o tempo todo lhe suportando e você suportando seus piores defeitos. Na rua você tem seus conhecidos, seus lazeres, lícitos ou não, mas de todo modo, a rua é o lugar da anestesia. Então, a vida da casa, ela é a vida real e deveria ser. O problema é que o estilo de vida que nós vivemos hoje é um estilo de vida inumano. O que é que eu quero dizer com estilo de vida inumano? Quer dizer o seguinte, todas as coisas, eu, você, aqueles móveis que estão ali atrás de você, aquelas imagens, essa cortina, essa cadeira, os móveis que estão aqui atrás de mim, todas as coisas que existem, elas têm uma certa natureza, certo? E essas coisas, tanto mais bem utilizadas, tanto mais bem farão, quanto mais elas forem utilizadas conforme a sua própria natureza. Ou seja, se eu quero treinar boxe e no lugar de um saco de boxe eu uso um monte de pilha de concreto, provavelmente o meu treino não vai ser muito legal, porque eu vou perder as mãos. Eu vou treinar uma única vez com muito afinco e só vou treinar essa vez na minha vida. Então, se, sei lá, eu uso um óculos para mexer o caldo do feijão e servir como alguma coisa para cozinhar, não vai dar certo. Por quê? Porque esses usos estão em descompasso com a natureza da coisa. Isso Exatamente. nos leva a um seguinte problema. Tudo aquilo é mais perfeito quanto mais estiver relacionado com a sua finalidade. Tudo aquilo será tanto mais perfeito quanto mais relacionado à sua finalidade. Então, por exemplo, eu posso usar um livro, eu posso usar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, aquele calhamaço de 4.000 páginas, como escora de porta? Posso. Vai funcionar? Vai. Mas aquilo não é a perfeição. Não foi criado para isso. Não foi feito para aquilo. Então, todas as coisas possuem uma natureza própria, inclusive o casamento, inclusive os filhos, inclusive a casa, inclusive a rua. Ora, o problema, quando eu digo que nós vivemos num mundo inumano, quer dizer que, como todas essas coisas também têm uma finalidade, nós temos uma natureza própria. Ou seja, a natureza humana, ela tem um conjunto de possibilidades e ela tem uma finalidade. Se eu estou num ambiente em que as potências da natureza humana não podem ser desenvolvidas e que a finalidade é desvirtuada, eu estou vivendo uma vida inumana. Seria o equivalente a eu dizer que a Suma Teológica, escorando a porta, ela está vivendo uma existência que não é adequada. Ela é anti-Suma Teológica, digamos assim. Né? Por quê? Sim. Porque ela não tá no lugar adequado. Ora, o mundo moderno, tal qual nós conhecemos, ele não é um mundo feito para elevar ao máximo as potências humanas. Pelo contrário, ele é um mundo feito para suprir todos os vícios da maneira mais eficiente possível e para mascarar toda falta de virtude da maneira mais eficiente possível e para fantasiar tudo isso com capas de virtude. Então, por exemplo, a vida agitada na rua em detrimento da vida pacata da casa
achar que isso é uma coisa boa já é uma incompatibilidade com a natureza da família, do matrimônio e da casa. Verdade. E- Então, assim, só que todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa isso. Então, todo mundo acha que a monotonia da casa é uma coisa contrária à felicidade. Isso é loucura pura e simples. Porque a monotonia da casa, ela não é ao contrário à realização das suas potências naturais. Pelo contrário, a estrutura da casa, ela é feita para resguardar tudo aquilo que você precisa para que suas potências naturais de casado e de pai, elas sejam levadas ao máximo. Só que, qual é o problema? É que levar essas coisas ao máximo implica trabalhar sobre elas. Ora, trabalhar sobre elas dá um trabalho do cacete. E ninguém quer Muito. ter trabalho? Não, não. Esse é o ponto. Então, É. assim, você mascara, fantasia, uma certa preguiça existencial com a capa de virtude. Sim. E ao mesmo tempo, você delega aquelas funções que deveriam ser suas, mas que vão dar muito trabalho. Muito trabalho. Vão ser macentas, dolorosas. Aliás, E como sem todas glamour. E sem sem... glamour. Não tem glamour algum. Nenhum. É. Veja, Né? você dizer que você chegar numa roda e dizer que gasta R$ 2.500 por mês com matrícula e professores para a sua criança, todos lhe olham e aplaudem, caramba, que pessoa esforçada, que pessoa maravilhosa. Ela despende todo esse dinheiro para cuidar do seu filho. Aí se você disser assim, rapaz, eu gasto R$ 500, mas é com livro e fico fazendo atividade com ele em casa, mas para isso eu tive que reduzir meu custo de vida e resolvi ficar em casa. Todo mundo vai lhe olhar assim, meu Deus, não vai ter glamour, Não. entende? Não, não vai ter os olhares de admiração, não vai ter nada disso. Então, assim, as pessoas preferem evitar esse tipo de coisa, certo? Esse é um primeiro ponto. Sobre essa relação, a quarentena, o que é que a quarentena fez? A quarentena destruiu as distrações, certo? Levantou o véu, né, Pedro? É como se o véu tivesse sido levantado e as pessoas começaram a Exatamente. enxergar as coisas de uma maneira que está doendo. Está doendo agora nas Exatamente. pessoas, Claro né? que está. Claro que Tá está. doendo. Quer dizer, cadê as suas diversões? Cadê as suas distrações, né? Agora Exatamente. todo mundo tá tendo que botar a mão na massa mesmo. E por Por distração, quê? veja, por distração eu não estou colocando nem as coisas fúteis. Eu estou colocando por Não. distração, inclusive aquelas necessárias, justas, que têm que ser feitas de toda maneira. Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa ter cargas horárias de trabalho de 10, 12, 14 horas por dia. Se isso é necessário, então isso é justo, belo e moral. Sim. Mas, se isso for feito desconsiderando as finalidades da casa, da educação e do matrimônio, isso é mera distração, só que é uma distração necessária e por isso ela recebe toda a roupagem de virtude e toda a fantasia assim, de algo que não se viveria sem. De Então, eu estou glória, colocando de né? glória, exato. Então, eu estou colocando nesse sentido, certo? Certo. A quarentena Não, fez com que essas distrações acabassem. Acabadas essas distrações, muita gente percebeu uma coisa. Eu não sei educar meus filhos. Eu não sei quem são os meninos. Eu não suporto o trabalho que eles dão. Porque isso também é interessante, Mariana. Veja, há certas verdades sobre os nossos defeitos de natureza que são tão vergonhosas que é difícil admitir até para si próprio. Então, uma mãe admitir que está muito cansada e que teve vontade de esganar a criança, que se ela pudesse ressuscitar a criança, ela a mataria e depois ela ressuscitaria tranquilamente, sem nenhuma dor na consciência. Então, se ela pudesse fazer isso, ela faria isso. Só que admitir algo assim é muito vergonhoso, é muito duro. E é melhor você viver numa certa neurose, que no final dos contos, o que é uma neurose? A neurose é uma mentira que você conta tanto, que você termina acreditando nela até o ponto que você esquece o que é verdade, né? E a pessoa fica neurótica, ela fica apartada da realidade. A neurose lhe aparta da realidade. Então, você confessar esse tipo de coisa é muito humilhante. Mas a verdade é essa. Sem as distrações,
O que foi percebido, o que pulou e agarrou pela gola as pessoas é o seguinte: existe uma vida muito mais real, muito mais difícil do que aquela que você julgava lá fora. E detalhe, a vida lá fora é uma vida que, mas eu sou médico, essa é a minha vocação. Não, meu filho, se você for impedido de exercer a medicina, você continuará vivendo. Por mais que a medicina, por exemplo, faça parte da sua vocação, olha, a profissão, ela não é a vocação. A profissão é parte da vocação. Ela, de alguma maneira, está relacionada à sua vocação, mas ela não é a sua vocação. Porque se As pessoas fosse assim, confundem muito, né, Pedro, pô, isso. se Cumprimento profissão... do dever, Não tem nada a ver. né, um trabalho técnico com a vocação. Não, se Então, a profissão gente começa, fosse... Pois não. Ó, se a gente profissão... começa a ver as pessoas... Desculpa, a gente tá... Por favor, Tá. Mariana, ladies first. Então, a gente começa a ver as frustrações das pessoas, né, por perceberem que a vocação não está ligada diretamente àquele trabalho técnico que a pessoa precisa exercer, entendeu? Exato. Para ganhar dinheiro. Exato, Então, é elas só isso. acabam gerando esse mal-estar nela mesmo, né? Porque ela fica trabalhando insatisfeita, não se doa para dar o seu melhor dentro daquilo, porque se a pessoa está trabalhando é porque ela está precisando, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa ser recompensada, né? Então, que ela faça e que ela dê o seu melhor, né? Mas a vocação nem sempre está ligada ao trabalho que você está executando. A vocação transcende a profissão. Veja, se a vocação é algo ligado à natureza humana, se a profissão fosse a vocação, de algum modo, todas as profissões elas teriam que estar ligadas à natureza humana. Isso implica dizer que, se você não tinha uma determinada profissão no século I, então aquela pessoa não poderia ter vocação alguma. Ora, isso é loucura. Não existia futebol no século I. A vocação do Neymar é ser jogador de futebol? Não, porque se ele tivesse nascido no século I, ele teria que ser outra coisa. Então, assim, se você sair dessa coisa da rua, cara, nada vai lhe acontecer. Você vai ter que ganhar dinheiro de uma outra maneira, mas a educação dos filhos, a natureza da relação dos filhos e a natureza da relação da família, ela é mais real, mais imutável e está mais relacionada à sua vocação do que à sua profissão. Em regra. Via de regra é assim que acontece. Então as pessoas descobriram que aquela vida, olha só que negócio para dar um racha na psique. Aquela vida que agora é um fardo, porque você está ali todo dia, no final das contas, brota uma vozinha no seu ouvido, dizendo assim, essa é a sua vida. Essa é a sua vida. E o cara fica querendo fugir daquilo e ele fica dizendo assim, não, eu quero voltar à vida real. Não, filho, a vida real é essa. É essa. A vida real é essa. Talvez aquela que fosse a vida fantasiosa. A vida real é essa, porque tudo aquilo que acontece fora é acessório ao que está sendo vivido agora. Veja, a gente não pode confundir a essência com os acidentes. A gente não pode... Aqui numa categoria aristotélica mesmo. Então, os acidentes são aquilo que pode ser modificado sem que a coisa se altere. Então, por exemplo, um livro. Ele pode ter 1 metro, você pode ter um livro de 30 centímetros, de 20 centímetros, de capa amarela, verde, de papel jornal ou de papel A4. Isso não interessa. Ele será um livro. Essas características são acidentais. Ora, mas o substancial do livro é que ele seja um livro. Ou seja, ele contém dados, ele contém escrita, ele contém um certo conjunto de informações, ele tem uma certa forma. Então, aquilo ali é essencial. Veja, na estrutura familiar, a rua, ela é acessória à casa. A casa. A rua, ela é acessória à casa. A rua, ela não é o essencial. O que é que está acontecendo com as pessoas? A rua foi tirada e elas enlouqueceram e estão querendo voltar à rua achando que isso é a realidade. Veja, está errado do começo ao fim. Não estou dizendo que beleza, estou sem trabalhar, que maravilha, porque essa é a minha essência. Não, pô, não estou dizendo isso. Não, por Eu favor. não estou dizendo isso. Não, vai ter gente que vai interpretar assim. Eu não estou falando isso, né? Mas eu estou falando que a gente tem que saber separar as duas coisas. Um outro ponto, Marina, que você levantou, é que a quarentena, ela jogou uma verdade assim na cara de todo mundo, sabe? É que a pessoa pode morrer. Escândalo!
Podemos morrer. Não me disseram isso. Não me disseram Eu isso, posso morrer. senão eu não tinha vindo pro parquinho. Se não tivessem dito que poderia... Minha Nossa Senhora. E é porque, veja só, Marina, a gente não está lidando com uma peste, não. É porque a galera não tem no imaginário o que é uma peste. Não tem. Em 1918, na gripe espanhola, os cemitérios lotaram de tal maneira que não, as pessoas estavam passando 3, 4 dias com os corpos em casa. Então, tinha serviços de recolhimento de corpos, que as pessoas deixavam os corpos com os pés para fora na janela, ou então os corpos enrolados na calçada, e todos os dias passavam a carrocinha, e os corpos eram colocados na carroça. Isso é uma peste. O que a gente está vivendo agora não é. Não. Por exemplo, eu vi onde teve umas cenas de brutalidade terrível no Piauí, com um cara convulsionando, algemado. Aí eu fui olhar, o Piauí tem 14 mortes no Piauí. Assim, não estou minimizando a morte, né? Para as pessoas que amavam aquelas pessoas, uma morte é suficiente, porque é a morte daqueles que ele amava. Mas em termos estatísticos, você tem 14 mortes. Por exemplo, quantos habitantes? Quantos habitantes? Né? A gente não... Veja, ninguém está vendo o estado de guerra, ninguém está vendo a gripe espanhola. E as pessoas vão morrer, né, Pedro? É preciso ter senso de proporção, entende? Ninguém está minimizando. Uma morte vale, mas vamos ter senso de proporção nas coisas. Né? A galera não tem imaginário. Uma tia minha disse assim, meu Deus, isso nunca tinha acontecido antes. Minha filha, como isso nunca tinha acontecido antes? Já aconteceu dezenas de vezes. E de maneira muito mais pesada. Muito de maneira pior. muito mais pesada. Né? Então, assim, as pessoas foram anestesiadas da morte. Hoje é possível você passar uma vida inteira sem ver ninguém morrendo. Né? Os mortos, eles são colocados... Né? São escondidos, né? São praticamente. Escondidos exato, quando voltam, já voltam com a boca repuxada pela mortuária, um risinho, uma maquiagem e tal. Então você não vê ninguém morto. Você vê uma pessoa que some, de repente aparece um boneco dela, que é no caixão, de repente aquilo ali é enterrado num lugar assim, que parece um jardim, que não tem noção, não tem relação nenhuma com o cemitério. Sim. E, enfim, assim, nós chegamos num ponto da civilização em que a estrutura mais fundamental da experiência humana, que é a limitação do existir, foi tirada do imaginário. Pô, é claro que isso vai gerar pessoas completamente doentes, completamente problemáticas. Porque é como se fosse tirado da consciência de um peixe que ele precisa nadar. É como se fosse tirado da consciência de um macaco que ele salta de galho em galho. Ora, a estrutura fundamental da experiência humana é a sua finitude. A finitude da experiência humana é aquilo que faz a experiência humana valer cada segundo, cada minuto. Essa é a experiência humana básica. Essa é a experiência humana básica. Quer dizer, nós temos na literatura o que seria a imortalidade para o homem decaído, para o homem cheio de pecados e de falhas. Quem é essa figura da literatura? Essa figura da literatura é o vampiro. O vampiro é o humano imortal e decaído. Ora, todos os vampiros, eles são maus e tristes, porque eles são obrigados a conviver com a sua falta de gosto com o mundo e com a sua própria vileza e com a sua própria maldade em uma existência que não vai ter fim. Isso seria se nós não tivéssemos morte. Então a morte é uma bênção. Depois da queda do Éden, a morte é uma bênção. Né? Então nós temos aqui, tudo que nós falamos, nós estamos falando sobre finalidade. Veja, por que é que eu achei interessante falar sobre isso antes de falar da educação? Porque se a perfeição das coisas está na finalidade, se quando você retira a finalidade, você mata a natureza daquilo que você está retirando a finalidade. Se você retira a finalidade da casa, você mata a casa. Se você tira a finalidade da vida humana, se você tira as experiências vitais da vida humana, aquilo para a qual ela foi feita, você cria pessoas fracas, como nós estamos vendo, pessoas neuróticas, pessoas assim, incapazes de lidar com o perigo. Porra, eu fico imaginando essa galera se chegasse uma guerra aqui. O que é que esse povo ia fazer? Se esconder debaixo da cama. Se esconder debaixo da cama e entregar o próprio filho para não ter nenhum sofrimento. Era isso que as pessoas iriam fazer. Eu tenho o testemunho da irmã Guadalupe, salvo engano,
uma missionária católica na Guerra da Síria, que eu estou dizendo isso a todos os meus alunos e sempre que eu posso, que lá na Guerra da Síria, você soava a sirene, né? Vinha as chuvas de foguete, destruindo tudo, e aí o pessoal já tinha um kit de mochila pronto, tipo, tinha, sei lá, comida, água, né? Coisa para fazer fogo, tal, não sei o quê. E aí soou o alarme, todo mundo pegou seu kit e saiu do prédio, porque a bomba ia cair em cima do prédio, poderia cair, todo mundo poderia morrer. Só que aí ela estava com um grupo de estudantes e, leia-se, a vida continuava. As universidades eram abertas, né? Assim, enfim. Vida normal. Vida normal. E aí, quando elas estavam descendo as escadas, tinha uma galera subindo, uma jovenzinha subiu as escadas. E ela fez, não, vamos, senão o perigo tá, não sei o que. Ela fez, não, é porque é o seguinte, eu tenho que pegar o caderno do que eu tinha, as anotações da aula, porque se eu não morrer hoje, eu tenho prova terça. Se eu não morrer hoje, eu tenho prova terça. Isso é um estado que requer preocupação. O que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É claro que é projetivo. É claro que é projetivo. Então imagine se chegasse um estado de guerra aqui, o que é que a galera ia fazer? Se seu prédio, você soasse um alarme, você tivesse que descer do seu prédio, e quando você voltasse, seu prédio não existisse mais, e você tivesse que conviver com isso todo dia, o que é que você ia fazer? Pô, tá todo mundo... É claro que é loucura. Na Inglaterra, bombardeada pela Força Aérea Alemã, as pessoas, terminado o bombardeio, limpavam a calçada das pedras e colocavam sua quitanda. Colocavam as frutas para vender. Simples assim. Os padres continuavam celebrando os casamentos com as igrejas caídas com metade de uma parede. Né? E tá todo mundo em casa assistindo Netflix. Essa é a grande luta do nosso século. Então, assim, veja, quando você tira essas realidades, você só enfraquece, você só diminui, você só torna as coisas menos excelentes. Sim. Trazendo isso para a educação. E, certo? Pedro, um detalhe também é porque tirou das pessoas essa vida confortável, né? Porque, assim, todo mundo estava vivendo uma vida super confortável, onde você delegava a criança ia para a escola, confortável e corrida, né? Todo mundo pensando em trabalhar, então trabalhava, botava o menino na escola. Quando chegava em casa, sempre tinha uma pessoa para fazer a comida, geralmente. Eu estou falando das pessoas que têm condições e que tinham uma pessoa em casa fazendo a comida, organizando as coisas para você. E agora a gente está vivendo uma vida simples, né? Nós estamos vivendo uma vida simples, a vida do jeito que ela é, né? Exatamente onde a mulher, muitas vezes, ela precisa cuidar da casa, dos filhos, do marido. Ela precisa disso. E muitas vezes as mulheres estavam delegando tanto e suas casas estavam abandonadas. Então eu vejo, né? A verdade é essa. Né? E aí muitas pessoas chegando realmente para me perguntar, e aí, Mariana, muita gente dizendo assim, sua vida mudou? Eu disse, não, minha vida eu continuo fazendo as mesmas coisas, me acordando, cumprindo os meus deveres, e a vida que segue, entendeu? Então as pessoas tiraram delas essa vida confortável, de distrações, né? Tudo bem, de trabalho, mas assim, de distração mesmo. Porque todo mundo quer o quê? Quer a vida fácil. Não, eu não sei se pela falta de imaginário, e aí eu faço uma pergunta para você, o que você acha, se é pela falta de imaginário que as pessoas ficaram achando que jamais iriam precisar realmente tomar conta das suas vidas, fazer realmente, ter prazer em fazer uma comida, cuidar dos seus filhos, encaminhar. Será que todo mundo, né? Eu me coloco também. Mas será que a vida real de hoje nos tirou tanto da realidade e um poder imaginativo de realmente pensar que a qualquer momento tudo pode mudar? Inclusive, você pode não estar mais aqui também. Exato. Então vamos lá, sobre essa questão do imaginário, né? Primeira coisa, nós vivemos num ambiente urbano. O ambiente urbano moderno, ele não é o ambiente natural, ele é um laboratório. Eu sempre gosto de falar para as pessoas para assistir aquele programa Largados e Pelados.
Para quem nunca assistiu Largados e Pelados, um reality da Discovery que a pessoa é colocada, são duas pessoas, elas são colocadas nuas, só com a roupa, sem nada, só com a corpo não, que é nua, né? Colocada nua, só com itens de sobrevivência, tipo um facão, um isqueiro, sei lá, qualquer coisa para fazer fogo. E elas têm que sobreviver por 21 dias. Assista aquele programa e veja como a Mãe Natureza nos ama. Como é belo a vida na natureza, como é bela. Assista para você ver. Né? Eu sempre, se tiver algum vegano aí, me desculpe, mas sempre que um vegano fala da moralidade da Mãe Natureza, eu fico pensando, eu gostaria de ver esse cara no Largados e Pelados. Para ele se unir à Mãe Natureza. Para ele ver como é maravilhoso a Mãe Natureza mandando todo o seu exército de formigas e escorpiões para lhe pegar à noite enquanto ele está dormindo e o chão da floresta se move, né? Então, assim, a vida urbana, ela é uma vida que nos leva à imprevidência. Por quê? Porque a vida urbana é uma vida completamente feita para a satisfação imediata das necessidades. Sobretudo a vida moderna. Né? Ou seja, nós chegamos num determinado nível técnico em que a satisfação das necessidades elas são de maneira quase automática. E as pessoas crescem achando que essa satisfação e facilidade em satisfação das próprias necessidades é a estrutura mesma da realidade. Ora, é óbvio que não se dá assim. Isso gera uma clave de problemas muito grandes. Primeiro, isso gera um mundo de problemas de natureza relacional. Por quê? Porque a estrutura da realidade, da personalidade do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, noivo, dos seus amigos, do seu chefe, é a estrutura humana, é a estrutura real. Só que você quer lidar com ela como se você estivesse lidando com o mundo técnico urbano que é feito para atender às necessidades. O mundo olha, o que é uma casa? Uma casa é um ambiente artificial, recortado, modificado, única e exclusivamente para atender às necessidades humanas. É só isso. Isso é uma casa. E as casas modernas, elas são feitas para atender essas necessidades em questões emocionais, inclusive, em questões de temperatura. Quer dizer, você não tem sequer que sofrer as intempéries, você não está sequer exposto ao clima. Ou seja, você cria um microcosmo, você cria um clima seu. Confortável, sempre confortável. Isso é um poder semidivino. Então você cria um clima próprio, a comida praticamente ela brota da sua, você não tem que fazer força nenhuma, ela praticamente brota na geladeira, né? A sua única preocupação é ir ao mercado, onde ela também já está disponível, preparada para atender às suas necessidades. Então é óbvio que isso não é o mundo natural. Ocorre que a relação entre as pessoas, ela não segue esse padrão de satisfação técnica. Ela não segue isso. A relação com Deus não segue esse padrão. Os seus filhos queridos não seguem esse padrão. O ato de ensinar não segue esse padrão. Então está todo mundo louco. Porque está todo mundo vivendo em um laboratório, achando que o laboratório, a caixinha do ratinho, é a vida real. Está todo mundo num playground de hamster e achando que o playground é a floresta. É isso que está acontecendo, pô. Então, é óbvio que é uma geração inteira de pessoas, assim, sem imaginário nenhum para o que é a vida real. Ora, como é que se vence isso? Se vence isso através de uma educação do imaginário. Como é que você tem uma educação do imaginário? Através de uma educação. Esse é o ponto. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta nesse sentido... Temos quanto tempo, Mariana? Que eu não estou marcando, não. Diz aí. Estamos em 34, tá? Temos aí uma meia hora para frente. Né? Porque a gente conversa, eu converso e tu conversa mais ainda. Mas temos 26. Tá gostoso demais. Tá gostoso demais o papo, mas vamos lá. Muita gente está perguntando, né? Muita gente chega para mim para perguntar assim, sim, mas e agora, né? E agora, como eu vou fazer? Porque as mães não tinham esse imaginário que era responsabilidade. Eu não digo só imaginário, sabe, Pedro? Eu digo, elas não tinham a noção, a clara noção de que elas têm o dever de educar seus filhos. Né? A gente realmente, muitas mães não têm. Eu antigamente não tinha, né? E eu não estou falando em relação a retirar da escola de jeito nenhum.
Eu estou dizendo que muitas não se davam ao cuidado de acompanhar as tarefas do filho, tá? Não se dava. Então, a mãe, muitas vezes, não sabia o que o filho estava aprendendo na escola, né? Esse cuidado ela não tinha, porque ela achava que ela precisava apenas cuidar da criança alimentando, né? Mas nós não temos só matéria, né? E aí é quando a gente entra e percebe que a educação é ampla. A gente não tem só a matéria. A gente tem a matéria, a inteligência e a vontade. E para a gente entender que eu preciso sair do meu egoísmo e me dedicar a fazer aquilo que eu preciso fazer para o meu filho, é uma noção que a vida, essa vida aí criada de tudo muito fácil, da vida confortável, ela retirou da gente, né? Te retirou do imaginário das pessoas esse dever, entendeu? E muitas pessoas, muitas mães não têm nenhuma noção de que a educação, qual é o fim último da educação? Elas não têm essa noção. Bom, eu quero que meu filho saiba ler e escrever e tá tudo bem. Quer dizer, quando a gente fala em educação, a gente está falando de algo transcendente. Não é para viver apenas ler e escrever, porque todo mundo vai passar por isso, a criança vai aprender, né? Todo mundo vai chegar realmente e aos poucos, pode se formar e tal, mas sim, e aí? E depois? Você não estuda nunca mais, né? Então, você não estuda nunca mais, porque você passa num concurso, pronto. Agora você já começa a fazer as coisas tecnicamente de uma maneira que você não tem mais a noção daquilo que você está fazendo, de tão mecânico que está. Né? Certo. E essa questão da educação é que a gente vê muitos problemas, porque os pais não assumiram esse papel e agora eles estão se vendo na obrigação de assumir sem ter tido esse pensamento, né? Esse preparo para assumir isso. Então, muitos estão preocupados e realmente sem saber o que fazer diante desse novo. Uhum. Entendeu? Então vamos lá. A Elipe Maciel disse: a escola ensina a ciência, porém os pais educam. Você está sendo muito Exatamente. generosa com a escola, Eli. Você está sendo muitíssimo generosa, porque veja só. Principalmente com os dados que a gente tem hoje, né? Com os dados que se tem. Eu não tô. Isso aqui não é matéria de xingamento, certo? É de dado mesmo. Veja, vamos lá. Suponhamos que você tenha que fazer uma cirurgia plástica, certo? Aí você vai ter que fazer uma cirurgia plástica, sei lá, você vai ter que botar botox, alguma coisa e tal. Aí você diz assim: eu vou escolher um médico. Vamos escolher um médico. Aí tem um grupo de clínicas. Aí você vai lá olhar a clínica. Aí sabe o que é que a clínica... Qual é o resultado da clínica? É o seguinte: 92% dos processos de botox falham. Me diga, você em sã consciência diria: tá aí a solução, vou para essa clínica. 92% falha, é óbvio que eu vou para essa clínica. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque 92% das pessoas saídas do sistema escolar possuem algum grau de analfabetismo funcional. Certo? Isso são dados, inclusive, oficiais. E uma coisa interessante nos dados oficiais é que a capacidade de leitura vai diminuindo. Ou seja, a proficiência aos 10 anos é menor do que a proficiência aos 17 anos. Eu posso concluir com segurança desses dados que quanto maior o número de anos passado dentro do sistema escolar, mais incapaz você fica. Não é xingamento, não é opinião. Os números estão dizendo isso. Se a proficiência diminui, isso implica dizer que o número de anos está causando uma diminuição da capacidade. Só que isso é uma verdade muito feia e muito dura de se dizer. Então, é aquela coisa, sabe? Eu vou usar aqui uma expressão forte, e com todo respeito a quem já passou pela situação, porque depois que eu me expus a essa coisa, Marina, o tanto de gente que vem falar sobre abusos sexuais da infância, é uma enormidade, é um negócio assim, é uma epidemia. Essa de verdade, uma grande epidemia. Mas assim, existe uma coisa que vulgarmente é chamado
né, de síndrome da mulher estuprada. O que é a síndrome da mulher estuprada? É que é o seguinte, por vezes, o estupro é uma coisa tão brutal, é uma coisa tão destruidora, que um dos mecanismos de proteção é a própria pessoa que sofreu o abuso dizer que ele não foi tão grave assim. Não, aconteceu, mas não foi bem um estupro, não. Foi um estupro. Só que assim, é tão doloroso admitir, porque o ato é tão brutal, que meio que a pessoa se fecha à realidade de que aquilo foi, e você entra num sistema de negação. E aí no sistema de negação tem tudo, né? Você se culpa pelo ato, enfim. Ela vai tentar dando uma clave explicativa para aquela brutalidade arbitrária que ocorreu. Então, a gente meio que padece desse mesmo mecanismo quando nós vemos uma realidade como a realidade da educação. Sabe por quê? Porque se 92% das pessoas saem com esse grau, cara, isso implica dizer que você está dando R$ 2.500 por mês para que, estatisticamente, seu filho tenha apenas 8% de chance de sair letrado. Certo? Então, perguntaram ali, né? O que fazer? Veja só. Primeiro, qual o problema da educação moderna? O problema da... Pois não. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que as pessoas perguntam assim, mas todo mundo questiona, né? E fala assim, eu não tenho capacidade de ensinar meus filhos, né? Eu não tenho. Aí eu digo, mas assim, como você não tem? Você saiu da escola, você passou quantas horas? Quantos anos você passou na escola? Então, se a escola é tão boa e você passou 15, 20 anos... Não, calma. Não é só 15, 20 anos. Veja. São Não 5 dias por semana, 6 horas por dia durante 15 anos. Exatamente. Veja, Mariana, se alguém passa durante 15 anos, 5 dias por semana, 6 horas por dia, se educando, e no final ela diz, eu não tenho condição de educar meu filho, essa frase dela prova a falência do sistema. Exatamente. E Claro. um outro detalhe. É claro. E um outro detalhe, Pedro, sabe qual é? É que, por exemplo, eu tenho amigas em que a criança está com dificuldade, vai reclamar à coordenadora e a coordenadora diz o quê? Não, mãe, é porque ela é dispersa ou porque ela não está conseguindo aprender. Mas eu sugiro a você botar algum professor particular, alguma coisa para que a criança melhore. Mas como assim? Se você já paga um horror na escola, então como é que você vai pagar 2 vezes, né? Você vai pagar uma outra pessoa para ensinar aquilo que a escola está ensinando? Então temos algum problema aí também, não é? Temos com que frequência você vê problemas? Todo o tempo, né? Todo o tempo. Perguntaram o que fazer. Veja só. Nós começamos falando sobre finalidade. Então vamos para a verdadeira discussão de educação. Porque sempre que a discussão de educação é colocada, a pessoa diz, não, mais investimento. O Brasil é o país que mais investe proporcionalmente. Certo? Não é dinheiro. A questão não é dinheiro. Porque se eu lhe der, Mariana, R$ 10.000, você, porque tem R$ 10.000 no bolso, você não vai conseguir ler a Divina Comédia, não. Então, não existe uma relação direta entre o dinheiro e o aumento da inteligência. A questão é o seguinte, veja, é de finalidade, não é nem de doutrinação. É também. Sim, mas também. Primeiro é de finalidade. Finalidade. Porque, veja, se eu reduzo, por exemplo, a finalidade da educação à profissionalização, eu vou criar pessoas incapazes de lidar com a vida e com os seus próprios problemas. Eu vou deixar aqui uma bibliografia básica. Leia um livro, 1828, Relatório de Yale sobre a Educação. Né? Ele fala lá porque, na época, foi proposta a alteração do currículo para transformar o currículo universitário em um currículo profissionalizante. E isso foi recebido com escândalo. Vejam, no livro, os professores de Yale dizem claramente, a universidade não é lugar para formar profissionais. Transforme a universidade num lugar para formar profissionais, que você destruirá a educação. Então esse é o primeiro ponto. Né? Hoje, nós não conseguimos sequer conceber
que exista educação que não seja educação profissionalizante. Porque quando a gente pensa em educar, a gente pensa em educar para ser alguém, conseguir uma profissão, conseguir um status social. Isso é a degradação da educação. É. Isso é a degradação da educação. Certo? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, qual é a finalidade específica da educação? Eu acho que a gente já está caminhando para o final, eu vou tentar fechar. Acho que a gente deve estar com uns 10 ou 15 minutos aí, né? Mais ou menos. 14. Eu imaginei. Então, qual é a finalidade da educação? Veja, a finalidade da educação é levar à perfeição o educando em suas capacidades físicas, psicológicas e espirituais. Certo? E aqui por psique eu estou colocando tudo, né? Intelectual, conhecimento, mas eu vou botar intelectual também. Né? Para a gente saber diferenciar questões emocionais, digamos assim, de questões cognitivas propriamente, né? De capacidade cognitiva. Então, a educação é feita para isso. É para elevar à perfeição as potências do educando, em nível físico, espiritual, intelectual, psicológico, emocional, digamos assim. Pois bem, isso é feito primordialmente pelos pais ou por um tutor, como era comum na antiguidade. Mas por que é que isso é feito primordialmente? Porque é o seguinte, a educação, ela só pode ser feita na integralidade da pessoa. Ninguém educa uma mera parte do ser. Se você educa uma parte do indivíduo, você não está educando, você está treinando para um determinado fim específico. É claro que a educação da pessoa inteira, ela exige uma série de treinos de partes específicas. Isso é óbvio, certo? Mas, veja, é a intenção da coisa. Não é currículo, é a intenção. O currículo é mutável. Né? O ouvido era estudado no século XIX e no mundo medieval, mas a intenção era completamente diferente. Né? No século XIX já estava caindo. Já está caindo, não, já estava no debacle completo. Então, veja, a finalidade da educação é levar à perfeição do educando. Como é que essa perfeição se dá? Imagina, Mariana, que o indivíduo, ele é como uma barra de ferro bruta, certo? Ele precisa ser moldado. Mas ele sendo moldado, ele não vai perder suas características, porque as características da natureza do ferro estão presentes no ferro. Não importa a maneira como você o molde, as características estarão lá. Só que, qual é o molde utilizado para você derramar a alma da pessoa que você está educando? É o professor. O professor, ele empresta a sua alma como molde para que a alma do educando seja derramada ali. De maneira que os primeiros pedagogos, por definição, têm que ser os pais. Então, todo o processo educacional da criança começa pelo processo de melhoramento da personalidade dos pais. Uhum. E da personalidade do professor. Porque a gente não ensina aos outros o que a gente quer, a gente ensina aos outros o que a gente é. Os pais não ensinam, não é só o exemplo, é mais do que isso. Porque o exemplo, todo mundo falha. Porque se a gente entrar na neura do exemplo, nós não seremos pessoas saudáveis, seremos pessoas neuróticas. Porque vai chegar um momento que você vai falhar e você vai se matar porque falhou. Não é isso. É mais do que isso. É mais do que isso. Porque é o seguinte, quando você se entrega ao melhoramento próprio, aquilo vai sair se expandindo em círculos concêntricos sobre tudo que está acontecendo dentro da casa, sobre tudo que está acontecendo com o educando. Então, o primeiro objetivo da educação não é formar um cidadão. Que merda de formar um cidadão, desculpa aí. Que porcaria de formar um cidadão. Sabe por quê? Meu querido, quem era um péssimo cidadão era Sócrates. Sócrates era um terrível cidadão. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um péssimo cidadão. Você quer formar um cidadão? Sabe o que, é que você vai fazer com o seu filho? Ele vai terminar achando que ele é uma pessoa superior porque ele recicla o lixo. Ele vai terminar achando que ele é uma pessoa moralmente superior porque ele atravessa na faixa. Ele vai achar que ele é superior ao coleguinha que dá comida aos pobres porque ele bota o cinto quando entra no carro. Isso é educação cidadã.
Isso é educação cidadã. Você quer dizer que formar cidadãos é o máximo, é o píncaro da educação? É óbvio que não. Porque se você colocar isso como o máximo da educação, você vai estar dizendo que a moral do Estado é o máximo de moralidade. O Sim. problema é, e no dia que a moral do Estado for, por exemplo, uma moral nazista? E no dia que a moral do Estado for uma moral consumista? No dia que a moral do Estado for uma moral do materialismo comunista? Você vai fazer o quê? No dia que a moral do Estado for uma moral libertina? No dia que a moral do Estado disser que é para você matar crianças no ventre das mães e matar os velhinhos para ele não dar trabalho? Você vai dizer o quê? Ele vai ser um bom cidadão se ele abraçar essas leis? É para isso que você está educando, se você educar para a cidadania. Não, meu filho. Você não educa cidadãos. Você não educa militantes. Você educa pessoas. Certo? Se a pessoa for boa, ela vai ser capaz de reciclar o lixo, meu querido. Uma boa pessoa, ela vai ser capaz de fazer o julgamento se ela vai andar na faixa naquele dia ou se ela vai correr o risco de ser atropelada porque existe um bem maior que é para ela salvar uma criança e ela vai andar fora da faixa. Então, uma boa pessoa, ela vai saber avaliar a sua medida no mundo. Se você forma cidadãos, você corre o risco de ter péssimas pessoas que são excelentes cidadãos. Deixa eu só dizer um negócio. No céu, a carteirinha de cidadão não vale porcaria nenhuma. Na fila da salvação, quando você for julgado, quando a sua alma for julgada, você vai dizer, ah, meu Deus, eu fui um excelente cidadão. Faz, ótimo, vai ser um cidadão no inferno. Você fica lá com Satanás, bem cidadãozinho lá com ele. Não vai ter diferença. Entendeu? Então, o que é importantíssimo falar? Educação para a cidadania não é educação. É uma corrupção da educação. Educação para a militância, eu não vou nem falar. A educação crítica. Você vai criticar Não, o a gente quê? pula. Cargas É. d'água. Você vai criticar o quê? Veja, já a sabedoria antiga já diz, né? Um só idiota pode fazer mais perguntas do que 1000 sábios responderiam. Então você fica com aquele pirralho, aquele adolescente, aquele adulto irritante que ele acha que porque ele está fazendo perguntas estúpidas, ele está sendo muito crítico e sábio. Não, meu filho. Você está fazendo o seguinte, você está entrando num jogo de desafio adolescente e isso lhe faz se sentir bem. E você foi ensinado que você fazer isso é o auge da inteligência. Eu estou lidando, nesse momento que você está fazendo isso, com uma deformidade da intelectualidade. É só isso que eu estou lidando, certo? Então não é a formação crítica. Você critica. Veja, Mariana, um adulto critica a situação do outro quando ele é capaz de perceber toda a moralidade envolvida. O que é que uma criança de 10 anos é capaz de perceber do mundo da literatura? Ele quer criticar quem? Machado de Assis? Minha Nossa Senhora. Então, enfim, não é para isso. A finalidade mesmo da educação é formar uma alma íntegra. Íntegra, capaz de aprender, sem lesões na inteligência, capaz de, num determinado momento, ela ser um indivíduo monolítico, um indivíduo sólido, um indivíduo sem rachaduras, certo? Se você tira de vista essa finalidade da educação, você acaba com a educação. Quando nós lemos lá 1828, o relatório de Yale, uma coisa que eles dizem é o seguinte, oh, meu Deus do céu, será que eu estou aqui com um livro? Eu estou aqui com um livro, eu vou pegar só Tá. rapidinho. O livro é esse aqui, ó. Relatório Certo. de Yale, de 1828. Tem um trecho aqui, no início dele, que eu quero falar aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Veja se nós não estamos vivendo isso. Na verdade, essa crise que nós estamos passando, no final das contas, é uma crise da inteligência. Diz o relatório de Yale. Diminua-se o valor de uma educação acadêmica e a difusão de conhecimento entre as pessoas cessaria. O nível geral de valor intelectual e moral cairia. E nossa liberdade civil e religiosa seria colocada em risco, por causa da desqualificação última de nossos cidadãos para o exercício do direito e do privilégio da democracia. Ou seja, se você diminui o valor da vida intelectual, se você diminui o valor da educação apenas para que o indivíduo saiba exercer sua profissão, você está criando uma legião de incapazes.
uma legião inteira de incapazes. E sabe o que é o problema disso, Mariana? É que o primeiro defeito da inteligência é você não ser capaz de perceber que não percebe. Esse é o defeito fundamental da inteligência. É você não perceber que não percebe. E quando nós falamos sobre a educação, a prova de que gerações inteiras foram lesionadas é que gerações inteiras não percebem que elas não sabem o que é educação. Elas chamam pelo mesmo fenômeno processos, pelo mesmo nome, fenômenos completamente diferentes. É como se alguém pegasse a manga da sua camisa e começasse a mastigar porque o fruto manga tem o mesmo nome. O que é que você diria dessa pessoa? Ah, fulano, eu estou com fome, toma aqui esse pedaço. Você diria o que para essa pessoa? Veja, estamos todos assim. A sociedade inteira está desse jeito. Está chamando de educação dois fenômenos distintos. Ora, você não identifica um fenômeno pelo valor nominal dele. Essa é a pior forma. Porque o nome é apenas um signo e um significado. Ou seja, o nome é apenas um significado atribuído. É um significado atribuído que ele tem que ter relação com a realidade. Se você perde a noção da realidade e você fica só no nível do significado, você perde o que é a coisa. Então, Sim. você chamar uma educação profissionalizante de educação é um insulto à educação. É um insulto à educação, é um mal a todo mundo que passa por isso. E todo o nosso sistema educacional é montado única e exclusivamente para isto. Voltando à quarentena e educação domiciliar. O que é que todo mundo percebeu? É que é o seguinte, a vida humana não é isso. Uhum. Estando obrigado a estar em contato com pessoas, todo mundo notou que a vida humana não é isso. E aí você tem dois caminhos. Você tem o caminho do cinismo, que é o seguinte, a realidade está na sua cara, mas a pessoa cinicamente despreza aquilo para fazer de conta que aquilo não é real. Uhum. É o caminho que muitos vão seguir. É o caminho Mais fácil, né? é o caminho que a larga maioria vai seguir. Uhum. Certo? Mas você tem um outro caminho também, que é a realidade deu uma tapa na sua cara, quebrou o seu nariz, você está chorando no chão do banheiro, sangrando debaixo do chuveiro frio, mas ao mesmo tempo você diz, porra, é verdade. Isso é verdade. Eu tenho esse exato sentimento com meu filho. Eu tenho esse exato sentimento com meu marido. Eu tenho esse exato sentimento com a vida na rua. Eu tenho esse exato sentimento com a vida na casa. Eu tenho essa exata sensação que ele está dizendo. Ele descreveu um negócio que, pô, é isso mesmo. Veja, se você não caminhar para o cinismo, algo vai ter que ser feito. Certo? E para a sua sorte, você não precisa rastejar numa biblioteca escura e lamacenta, escondida pelos séculos, né? Num lugar cheio de armadilhas, numa tumba com maldições, para você ter acesso às pessoas e ao conhecimento dessas pessoas. Sim. Então, assim, por exemplo, só esse abrir de olhos dessa live, cara, você que está me assistindo aí, que fez pedagogia, quantas vezes isso lhe foi dito? São 4 anos de curso. E aí, faz como? Porque é o seguinte, você pode espernear, bater o pezinho, você pode ficar com raiva, pode ficar revoltado, você pode chorar, você pode fingir. Mas uma coisa é o seguinte, a realidade, ela é implacável. Uhum. Pedro, Pois não. temos 50 segundos. E aí? Certo. Pessoal, muito obrigado por Abrindo... tudo. Eu vou ter que ir, que daqui eu já tenho outra coisa. Mas muito obrigado por tudo. E me sigam lá, Pedro Augusto, _PS. E sigam a jovem aí essa semana toda, ela vai estar fazendo lives, não é isso? É verdade. Essa semana. Pedro, deixa eu agradecer. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu tenho certeza que muitas mães estão um pouco assustadas, porque, de fato, assusta um pouco, né? São muitas informações, mas o que a gente quer falar, e é preciso falar, é que todo mundo tem o dever de buscar se autoeducar, né? Exato. Se autoeducar e assumir a responsabilidade de educar seus filhos também. Tá certo, pessoal? Exatamente. Pois, Então, um dei um beijo.